Oi pessoal, aqui é o Iago e hoje eu trouxe uma frase que eu queria conversar com você. A frase que eu trouxe hoje é: eu posso o que eu quero, mas eu quero o que eu posso. Parece meio bobo, né, assim, ouvindo isso, mas eu queria conversar sobre essa questão do querer e poder. Quando a gente pensa sobre o que a gente quer, a gente, a gente pensa que a gente quer aquilo porque a gente quer de verdade, né? A gente já conversou aqui sobre o desejo, né? Sobre o querer. Então, a gente pensa que a gente quer uma coisa, mas será que a gente realmente quer o que a gente quer? Ou a gente só quer porque a gente quer saber se a gente se pode fazer aquilo? O que eu estou querendo dizer é que a gente entende que o desejo gera uma vontade, né? E aí, se a gente não entende se aquilo é uma falta, né, ou se é um querer exatamente, a gente pode entrar num lugar de vício, né, de costume, enfim, hábito, etc. e tal. Enfim, chegamos na parte então do querer, né? Assim, do que eu quero. Então entendi que eu quero alguma coisa porque quero realmente. Mas existe uma coisa e um lugar que é: eu quero isso porque eu realmente quero, ou eu quero porque eu quero saber que eu posso, né? Ou eu quero porque eu posso aquilo, entende? O que eu estou querendo dizer é: a gente às vezes quer uma coisa só para saber que a gente pode aquela coisa. Entende? Faz sentido a gente pensar que será que eu quero aquilo mesmo ou eu só quero saber que eu posso aquilo mesmo, sabe? Assim, eu quero fazer aquilo é, porque realmente eu quero, ou eu quero saber que eu posso fazer aquilo, sabe? Que eu posso ir lá e fazer aquilo. É que existe uma coisa e um lugar do poder, né, assim, e o poder enquanto humano, né, assim, de dizer, olha, eu posso e eu não posso fazer isso, né, assim, é, essa coisa é, de poder vem da nossa infância, né, então a gente era dito, você pode fazer isso, você não pode fazer isso, você pode isso, não pode aquilo, etc, né? Enfim, etc, etc. O que eu estou dizendo é esse lugar do poder, né? Né, assim, o poder enquanto humano, né? O quanto enquanto validação, né? O quanto válido, assim, né? Eu posso porque é válido, né? Eu fazer é um lugar em que a gente necessita só para saber que pode, né? Então, às vezes, é um lugar que a gente pensa, né? Que a gente para e pensa que, opa, peraí, será que eu quero só para saber que eu posso? Ou eu quero porque eu gosto, né? E eu tô afim, enfim, né? Enfim, é isso, assim. E quando a gente era criança, né? A gente volta para esse lugar, a gente entende que isso aqui me foi privado, né? Isso aqui me foi colocado como não podia. E aí eu quero agora saber que eu posso. Então eu vou e eu faço e eu sei que posso. E aí quando eu sei que posso, talvez eu não faça, mas quando eu não sei, eu repito, porque eu quero saber que eu posso. E enfim, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. Mas isso é válido por si só, no sentido de repetição, ou você entende que você quer aquilo? Porque às vezes a gente faz uma coisa que a gente não entende, né, que a gente quer fazer aquilo exatamente. A gente só faz e depois nem valeu tanto a pena, né? O que eu estou dizendo aqui é que as nossas privações, né, o nosso lugar de falta, gera esse lugar também de poder, né? Então, além de ser um desejo que pode, né, cair, gerar um hábito e tal, enfim, a gente também queria saber que a gente podia, né? Então, será que eu quero isso porque eu gosto disso, né? Assim, porque eu tô afim, né, disso aqui, né? E aí a gente pode pensar
afim desse lugar, né? De uma relação, de uma coisa que eu quero fazer sozinho. Enfim, é uma falta num lugar diferente. É um lugar em que que eu preciso saber, né? E que eu posso saber que posso, né? Que eu vou e eu posso. É um lugar mais solitário, né? Assim, no sentido de entender que isso foi privado, isso foi me tirado, e agora eu entendo que eu quero, porque eu posso, assim, né? Só para saber que eu tenho poder. É, então, não sei exatamente onde isso toca, né? Aqui, né? Em você, mas queria que a gente debatesse assim, como que como que é isso, né? Como você consegue identificar onde você pode e, e onde você não pode, e aonde você quer só porque você quer saber que pode, sabe? Assim, e aí talvez isso nem te, te satisfaça, né? Assim, num lugar de repetir depois, né? Assim, num lugar de que você quer de novo, né? Era só para saber que tá tudo bem, né? E que eu queria fazer só para poder me sentir poderoso, né? Assim, nesse lugar de poder ir e fazer, né? É, o quanto as nossas experiências, né, na infância, né, infantis, nos tiram também, né, perdão, desse lugar, né, de poder as coisas, né, porque é importante, né, que a gente possa fazer para que a gente entenda que a gente não quer fazer, né. Então, o quanto a privação, né, é muito perigosa, né, assim, é, mas o quanto também a gente precisa olhar para aquilo que está acontecendo, né? Então, enfim, se uma criança quer e necessita fazer alguma coisa para entender que pode, o quanto está tudo bem, né? E aí a gente está monitorando, né? Vendo e vigiando, né? É, é claro, né? Assim, tô comentando num lugar de poder enquanto liberdade de experiência, né? Assim, de afeto, né? De carência, é, de poder ser alguém investigando a vida, né? Então, é isso, assim, fiquei pensando nesse lugar, acho que são dois lugares, né, a gente estava falando do desejo, né, enquanto uma coisa que vicia, e estou comentando sobre um lugar de poder para realização, né, um lugar de dizer, eu fiz só para saber que podia, né, só para entender que posso. É isso. Acho que é uma discussão sem afetos, sem ódio. É só pra gente entender o nosso campo de atuação. Um beijo, até mais.